farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 236ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é Tenho Cancro. E agora? O cancro tem sido uma praga nos nossos dias. São cada vez mais aqueles que conhecemos e até amamos a quem é diagnosticado um tipo qualquer de cancro. Não é raro vermos pessoas aterrorizadas porque o médico lhes disse que estão com cancro e que têm de começar urgentemente com o tratamento de quimioterapia. As pessoas ficam meio em pânico e nem conseguem ter uma noite de sono decente. Ora, todos nós tendemos a evitar naturalmente a dor e a morte, e todos nós queremos preservar as nossas vidas porque Deus nos fez assim. O instinto de sobrevivência é inato a todo ser humano. Sabe que a Bíblia chama a morte do último inimigo a conquistar, em 1 Coríntios 15, 26. Contudo, presta atenção se porventura estás numa situação destas. A probabilidade dos que ouvem esta locução estarem numa situação assim é enorme. Porventura até têm cancro ainda não detectado, ou ainda o vão contrair. Presta, portanto, muita atenção. Deus conquistou a morte e oferece essa conquista a todo aquele que crê em Cristo como o único Salvador. A conquista da morte pelo Salvador vai para além da morte temporal, da morte física. Inclui a morte espiritual, a separação de Deus, e a morte eterna, a separação de Deus para sempre. Na realidade, a razão pela qual Cristo veio ao mundo foi para conquistar a morte e livrar-nos do medo da mesma, do pecado que a causa e que nos afeta a todos, e até do inferno, a respectiva condenação do pecado como consequência penal. E ele conseguiu, pela sua própria morte e ressurreição. Quando conhecemos Cristo, sabemos como as demais pessoas que esta vida é temporária, mas sabemos mais. Sabemos que depois desta vida estaremos com Ele no céu para sempre, desde que creemos nele, obviamente, como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que no céu não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Lemos isso em Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 4. Entretanto, é importante que saibas que quem crê em Cristo nunca está só. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Crendo em Cristo como teu Salvador, a Bíblia diz que Ele estará sempre contigo. E a maravilha das maravilhas é que estará contigo rigorosamente sempre mesmo, até na morte, pois está escrito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Por isso, confia nele para o futuro. Qualquer que este seja, ele tem poder para te curar de qualquer enfermidade, se essa for da sua vontade, e por isso podes e deves colocar tudo nas suas mãos em oração, descansando plenamente na sua sábia e poderosa provisão. Não há nada porque não possas orar. A Bíblia diz para não ficares ansioso por coisa alguma, seja o que for. Para orar sobretudo. A Bíblia diz assim, não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Nota o resultado desta ação. Não necessariamente a satisfação do pedido de quem ora, mas a garantia da paz de Deus dominar o coração em qualquer circunstância. Sabe que irá sempre chegar o dia em que vais ter que deixar este mundo, por esta ou por qualquer outra razão, pelo que a morte será sempre uma inevitabilidade para ti, sendo uma questão de tempo. Quantos estavam com cancro e não morreram de cancro, mas morreram de acidente, ou de AVC, ou de outra coisa qualquer? Ninguém escapa à morte e ninguém sabe quando irá morrer, pelo que a sabedoria aconselha a prepararmos-nos para o encontro certo com Deus, que acontece imediatamente após a morte, a fim de que não corramos o risco de partirmos e de nos depararmos com uma sentença de condenação eterna devido aos nossos pecados não perdoados. Acima de tudo, pede a Deus que te ajude a confiar nele, porque Ele te ama e é digno de toda a confiança, independentemente do que aconteça. Ele pode ajudar-te na tua dor, qualquer que esta seja, e melhor, Ele perdoa-te todos os teus pecados e garante-te assim uma eternidade com Ele, numa felicidade ininterrupta para todo o sempre no céu. Olha para além do teu cancro, olha para Cristo
e o seu amor, crendo verdadeiramente nele como teu Salvador. Ser consolado com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz: agora, para quem crê, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Na verdade vos digo, disse o Senhor Jesus Cristo um dia, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. É muito importante que toda a tua família também creia em Cristo para a sua própria salvação, pois desse modo nunca serão separados uns dos outros quando a morte física inevitavelmente surgir a qualquer um, mas estarão dessa forma eternamente juntos, em felicidade permanente na presença de Deus. É preciso tomar isto em consideração e muita atenção, muito seriamente, pois o Senhor Jesus Cristo falou de um homem em Lucas 16, versículos 19 a 31, que foi parar ao inferno depois da morte e ficou ali a contragosto, eternamente privado de estar com a sua família. Este é, sem qualquer dúvida, o conselho mais honesto e verdadeiro que eu te posso dar. Como sempre termino, ei-lo aí, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que